Bem-vindo ao Mundo Livre. Estou aqui com Vilma Grzinski e Duda Teixeira para falar dos 7 mitos da viagem do Papa Francisco a Cuba. Vilma, o primeiro mito é de que a visita do Papa a Cuba é histórica. Por que histórica não é, digamos, o melhor termo para definir essa visita? Bom, a gente tem que considerar que, em princípio, o noticiário vive muito desse adjetivo, que é tudo histórico. Com esse Papa, onde o Papa for, ele de alguma forma estará fazendo história, especialmente porque, como argentino, portanto, latino-americano, a cada país latino-americano que ele for, ele vai estar fazendo história, porque é o primeiro Papa latino-americano. Mas a gente também não pode esquecer a história a cada 15 dias, né? Tudo isso que aconteceu em termos de figuração pública, encenação, já tinha acontecido com os 2 últimos papas, o João Paulo II e o Bento XVI. Foram a Cuba, apareceram do lado daquela imagem de Che Guevara, encontraram com os irmãos Castro. Então, isso daí é um pouco de vontade de levantar um acontecimento. Visita histórica mesmo, garantida que foi histórica, recente da história dos papas, foi a visita do João Paulo II à Polônia, logo depois que ele foi eleito. Isso foi uma visita que contribuiu para apressar o fim do comunismo nos países da Europa Oriental. Isso foi uma visita em que ele fez todos aqueles recados cifrados muito fortes, muito poderosos, aquelas multidões clamando ali pela libertação da Polônia, que foi o que significou, no final, o fim do comunismo. E numa das missas, quando ele falava que não era possível abolir o Cristo da história, a multidão respondeu: nós queremos Deus. A multidão gritando isso, imagina, isso não aconteceu em Cuba, de jeito nenhum. Mesmo quando João Paulo II esteve em Cuba? Mesmo quando ele esteve em Cuba, são situações nacionais completamente diferentes. Vamos lembrar que na Polônia a igreja teve um papel fundamental na sobrevivência da ideia da Polônia como nação independente. Então, são situações políticas, históricas completamente diferentes. Né? Bom, nós vamos mostrar um vídeo do João Paulo II na visita dele a Cuba. Fidel Castro. Quer dizer, em Cuba não havia essa esperança, né, Vilma, de que significasse uma aceleração da queda do regime. Isso já 6 anos depois da queda da União Soviética? Não havia como... Não existiu agora. Agora, que o Papa poderia ter falado alguns milímetros a mais, num gesto de boa vontade, a dissidência política, o Papa Francisco poderia. Ele falou não. Ele escolheu não falar nada, nem mensagens cifradas. Sim, ele escolheu. Ele tem os seus motivos, mas a realidade é essa. Esse discurso do Fidel, ele fala sobre as discordâncias, né, entre ele e o Papa e tal, mas daquela maneira mais polida, né? Bom, deve ser um dos motivos pelos quais o João Paulo II foi santificado. Né? É verdade, apesar de não ter sido um dos maiores discursos, dos mais longos discursos de Fidel Castro. Se tivesse sido dos mais longos, o pobre do Papa teria congelado na cadeira. Né? Praticamente equivale a um martírio. A um martírio, exatamente. Bom, o segundo mito sobre a visita do Papa Francisco é a de que o Papa é comunista, né? A impressão que se dá, lendo algumas manchetes, é essa, não é, Duda? Ele teve um encontro, né, pessoal, com Fidel Castro. Coisa que os outros papas também fizeram, né? Sim, uma troca de presentes ali. Antes também, outras viagens que ele fez, quando ele vem para cá, esse ano também, que ele vai para Bolívia, Equador, Paraguai, acho que o Evo Morales fala, não, mas esse Papa é socialista e tal, mas realmente assim, não existe qualquer aproximação
desse Papa e de outros Papas também com o comunismo ou com a teologia da libertação, né, que é essa união do catolicismo com o marxismo, né? Isso vem, claro, da história da Igreja, né? Quer dizer, a União Soviética, quer dizer, morreu muito cristão, e a Igreja lutou contra isso e tudo mais. E da história dele também, né? Quer dizer, esse Papa, aliás, teve até uma acusação falsa contra ele de que ele teria até ajudado a ditadura militar argentina. Falsa, mas bem fundamentada, porque o caso dos dois jesuítas, padres jesuítas, que foram sequestrados e torturados monstruosamente durante a ditadura militar, em algum momento esses padres disseram que eles achavam que o então cardeal Bergoglio tinha ajudado no processo de denúncia deles. Depois eles recuaram, houve uma reconciliação, um deles já morreu, o que sobrevive hoje num mosteiro na Alemanha, mas não era não era simplesmente uma campanha de propaganda contra o Papa. Existiam as acusações bem concretas. O que aconteceu é que o interessante é que o Papa, que quando foi eleito era acusado de ser de extrema-direita, colaborador do regime militar argentino, sim, hoje é considerado um esquerdista, o que também é falso. É falso, mas vamos, sim, lembrar que ele é um Papa argentino, ele tem esse componente peronista, como ele mesmo já admitiu, e que ele é definitivamente anticapitalista militante, porque a Igreja sempre teve um aspecto anticapitalista, mas que ele nos seus pronunciamentos, na sua encíclica, ele mostra isso muito claramente. Sim. Duda, outro mito é de que a visita é boa para os direitos humanos de Cuba, né? Não teve qualquer progresso, né? Ele não se encontra com os dissidentes, aliás... Havia essa promessa? Havia um encontro que era para acontecer na segunda-feira, esse encontro não acontece, né? Mas não só os dissidentes que tentam ir para a Praça da Revolução, eles são presos, né? Eles vão para a delegacia, tem vários que não conseguem sair de casa porque eles são cercados por policiais, vários que o celular deixa de funcionar, né? Então, na verdade, é só mais um evento da ditadura cubana de repressão de dissidente e dos direitos humanos, mais um evento lamentável que o Papa acaba propiciando. As prisões antes as prisões de dissidentes aumentaram antes da visita? Nos dias antes, sim. Se estima aí que tem de 50 a 60 que foram presos, né? Realmente, porque existia realmente uma ideia, e isso já aconteceu em outras viagens do Papa também, na Bolívia, que o pessoal, parentes de presos políticos, veem que às vezes tem esperança de que o Papa vai ajudar a dar voz a uma reunião também. E em Cuba, ou antes também, nas outras viagens, nada acontece. Tudo indica que houve um desejo deliberado de dar o menor destaque possível, tanto que a Igreja tem capacidade de influenciar em alguma medida, uma medida muito pequena. Não vamos também superestimar as divisões do Papa, que são muito pequenas hoje em dia. Mas houve... Esse assunto foi praticamente ignorado, inclusive pelo Vaticano. Houve um desejo político de fazer deixar isso. Política de fora, digamos, nesse assunto, né? Bom, nós temos um vídeo que mostra um dissidente cubano que chegou perto do Papa Móvel e conversou com o Papa. Vamos mostrar. Bom, o dissidente chegou muito próximo e ele gritava muito. Eu não sei se ele precisava gritar tanto assim para o Papa ouvir o que ele tinha para dizer. Em certo momento... Eu não sei se ele tentou agarrar o Papa pelo braço. Eu acho que em qualquer situação, não é, Vilma? Em outros países, se alguém se aproximasse dessa forma ali, talvez fosse arrancado de perto do Papa Móvel, né? Se ele estivesse gritando Viva Fidel, eu acho que não, viu, Diogo? Vamos nos lembrar que estamos em Cuba. Exato. Certo? Ele sai preso e joga uns panfletos para cima.
E o movimento dissidente em Cuba, na verdade, é muito pequeno, é reduzidíssimo, e o regime cubano tem sido muito eficiente ao longo dos anos em praticamente sufocar de todas as maneiras possíveis, impedir, inclusive, que aumente. Na verdade, ele já é originalmente... Essa cena é muito interessante. Quer dizer, quem são essas pessoas, Duda, que estão recolhendo os panfletos? Quer dizer, os panfletos não representam ameaça alguma ao Papa, né? Mas é uma ameaça ao regime comunista. Esses são membros do que em Cuba se chama de Brigada de Resposta Rápida, né? Eles ficam à paisana, misturados, né, nas multidões, e a resposta rápida, porque toda vez que alguém tenta alguma coisa, fazer uma declaração, eles imediatamente pegam a pessoa e isolam a pessoa, né? E o que aparece que é interessante nesse vídeo é esse medo do panfleto, né? Uhum. Você vê que parece que tem mais gente catando panfleto na rua do que detendo as pessoas. Uhum. Em Cuba é o lugar em que, se você faz uma cópia da Declaração de Direitos Humanos e sai distribuindo em praça, eles vão pegar isso de você e vão te isolar e te levar para outro lugar. Isso já aconteceu com vários dissidentes. É uma das coisas... o governo cubano, ele é muito sensível com essas demonstrações assim em rua, né? Uhum. Vilma, a ideia de que os cubanos esperavam ansiosamente pelo Papa é um mito também? Olha, os cubanos em geral esperam ansiosamente com frango, com arroz, ali seria, mas é claro que o Papa, qualquer que seja, especialmente um Papa argentino, que fala espanhol, que tem essa figura muito downgraded, né, que ele faz questão de ser o menos, de ter bem pouco, de aparecer, de diminuir o posto hierárquico que ele ocupa. É claro que eles vão receber com muita alegria, com muito calor humano, mas, na verdade, a religião católica foi muito efetivamente reprimida e, como acontece no resto do mundo, teve também uma manifestação cultural de refluxo. Então, não se pode dizer que foi um fenômeno de recepção. Sucesso de público. Foi um fracasso de público, né? Concordo com a Vilma, quer dizer, são quase 5 décadas de ditadura em que o catolicismo foi realmente igreja, né? Tiveram vários problemas e tudo mais. E foram 100 mil pessoas, segundo o Vaticano. Se você pegar os outros papas que foram para Cuba, nas missas e tal, você tem 200 mil. Mesmo o Bento XVI bateu isso tipo 3, 5 vezes mais gente, entendeu? Uhum. Esse daí 100 mil é realmente, eu diria, um fracasso de público. Mas você acha que tem uma percepção de que, entre os cubanos, de que essas figuras mundiais não ajudam em nada? Quer dizer, uma desesperança no ponto atual em que está o país? Eu acho que sim, porque eu acho que ele já entende que quem está indo para lá meio que está indo para legitimar o regime, né? Eles têm recebido muita promessa de mudança e na vida concreta do cubano, a única mudança é o Wi-Fi em praça pública. Né? Uhum. Então, e ainda assim acontece isso do dissidente ficar com o celular travado, quer dizer, ele sabe que também não pode falar mal do governo, isso continua, a censura continua. Então, eu acho que realmente assim, é uma desesperança e a viagem é uma frustração para muita gente. Né? Uhum. Vilma, a visita vai ajudar nos diálogos de paz entre o governo de Cuba, governo da Colômbia e das Farc? Essa é uma das promessas que também foram feitas, né? Palavras não prejudicam, palavras em favor do diálogo não fazem mal. Agora, fazer bem, isso depende fundamentalmente das Farc. Eu digo assim, o Vaticano tem esse poder? Não tem esse poder, né? Como não tem poder de aproximar Cuba dos Estados Unidos, o que é um outro mito sobre o qual nós podemos falar. É verdade, né? O mito de que o Vaticano foi o... Se não fosse o Vaticano, não teria tido essa aproximação aí de Cuba. O que você acha, Duda? Cuba com os Estados Unidos? Eu acho que os americanos viram ali uma oportunidade, né, de pegar um regime de mudança e de construir uma coisa que pode valer para o futuro, né? Você tem sim figuras dentro da igreja cubana que ajudaram nessa ponte, né? Agora,
como não há uma mudança concreta, é difícil falar quem que é o responsável pela mudança, uma vez que não existe isso, né? Quer dizer, o fato de você... Tem embaixada. Do Obama prometer um monte de coisa, vai ter ferry boat, e nada acontecer, então do que a gente está Mas falando? ambas as partes queriam isso, certo? Então, a importância da intermediação diminui. Os Estados Unidos queriam, teve é uma política de Estado fazer isso. Cuba também tem interesse máximo, principalmente em garantir, do regime, em garantir a sua própria sobrevivência. Então, outro exagero é a ideia de que a igreja teve um papel importante. É possível, é bastante provável que tenha tido uma atuação de intermediário. Mas quando as duas partes querem a mesma coisa, não fica tão difícil. Não fica tão difícil, né? Bom, um outro mito é o mito de que o Papa ficou constrangido com um presente de Raul Castro. Nós vamos ver agora o presente que ele recebeu. Bom, essa é uma cruz feita com remos. Duda comentou antes que será que essa cruz é uma homenagem aos cubanos que morreram tentando... Os balseiros, exato. Os cubanos tentaram chegar à Flórida a remo, né? Mas provavelmente não é, né, Duda? Isso aí... Não, o que você acha? Eu acho que realmente os cubanos estão olhando e falam assim, nossa, olha quanto remo ali, né? Se eu pudesse pegar aquele remo ali... Algum desses remos, né? Mas eu acho que é uma coisa por causa dos imigrantes, né, na Europa, alguma coisa assim, né? Fora do contexto completamente, né? Esse Papa é que nem rainha da Inglaterra, né? Tem que receber as coisas mais absurdas. Mais medonhas. E ficar ali, manter a compostura. A compostura. Nós vamos mostrar agora um presente ainda mais medonho que o Papa recebeu, dessa vez do presidente da Bolívia, Evo Morales. Bom, ele já estava... Acho que dessa vez ele ficou constrangido, viu? Porque ele fez uma feição ali... o Evo pendurou alguns colares nele. Duda, você sabe o que tinha nesses colares? Acho que tinha foice e martelo também em alguns deles, né? Não sei. Tinha folha de coca. Nossa, ele não tá muito feliz, eu acho. Né? Sei lá, eu olho isso falando que direito alguém sem dúvida nenhuma é um desrespeito. É um desrespeito, né? Você enorme, não pode começar a jogar, colar nas pessoas, né? Mas a pendurar coisa. Um monte de símbolo. Agora, isso sim, é uma foice e um martelo em forma de crucifixo. E aí o Evo explica para ele que quem desenhou essa foice e martelo em forma de crucifixo foi um padre jesuíta que foi morto durante a ditadura boliviana e que havia sido homenageado pelo Papa Francisco nessa mesma viagem. E aí o Papa faz ele balança a cabeça na hora de receber, e a primeira notícia que se divulgou na época dessa visita é de que ele tinha falado: isso não está certo. Na verdade, o que ele falou foi: eu não sabia. Quer dizer, eu não sabia que o Papa, o jesuíta, havia desenvolvido essa imagem. Olha, os jesuítas já fizeram muita coisa na história, viu? Então isso daí não é impossível, não. Os jesuítas, a ordem a qual pertence o Papa excepcionalmente, porque você sabe que os jesuítas, entre os seus votos, existe o de não ocupar cargos eclesiásticos. O Papa começou como bispo, arcebispo, com uma dispensa especial, mas ele também... Isso sim é histórico da perspectiva da Igreja. O fato de que é o primeiro Papa jesuíta. E esse padre boliviano que ele homenageou também pertencia à teologia da libertação, né, Duda? Que é essa teologia que une marxismo com o catolicismo. Bom, temos outras fotos de presentes do Papa, nós vamos mostrar porque realmente ele deve estar muito acostumado a receber esse tipo de presente. Bom, um lindo quadro mostrando o Rio de Janeiro, com uma moldura também bem discreta, dada pela presidente Dilma. Precisa arrumar um lugar para ser no Vaticano agora, né? Imagina. É que no Vaticano já não tem nada de arte, coitadinho. Eles estão precisando melhorar o nível, né? O Messi deu um arbusto pro Papa. Eu acho que dos presentes foi o melhorzinho que ele ganhou aí nessa lista. Aí o Evo Morales, que não se contém, né? Ele gosta mesmo de pendurar coisas do Papa, jogar, né?
Pois é. Essa é uma cruz do presidente hondurenho, também uma coisa muito estranha. Isso eu não sei dizer o que é, não sei se é um bolo, um vaso. Vamos ver pelo lado positivo. Esse é o campeão, é uma pizza em forma de coração. Que tal? O nome dele no catupiry ali, né? Se não tem drogas escondidas, já está no lucro tá bom. dessa questão. E está assinada a pizza. Agora, esse é o pior presente que alguém pode receber, uma camisa da seleção argentina, você não acha? Dada pelo Maradona. Ainda mais pelo Maradona. Bom, o último mito é o mito de que o Papa criticou a pobreza em Cuba, não é, Duda? O que ele faz é interessante, ele sai de encontro com o Fidel e ele tem um encontro com vários padres e freiras, é um encontro religioso, e ele fala, vocês têm que amar a pobreza como se fosse a mãe de vocês, como se fosse uma mãe, né? Tá falando, claro, do voto de pobreza, né? Mas falar isso em Cuba é um sacrilégio, né? Porque o cubano está na pobreza não por opção, mas porque não tem comida, né? Não tem batata, tem fila para comprar batata. Então e ele fala essa coisa da pobreza depois de visitar o Fidel Castro, um dos lugares mais ricos de Cuba, que é a casa do Fidel Castro, a mansão dentro da região que é conhecida como Ponto Zero. Você não consegue ir para lá, é uma segurança extrema. Então, várias as mansões onde vivem toda a família Castro, né? Com piscina, sala de ginástica, tem uma sorveteria só para os Castro, e ele vê a riqueza ali, né, nesses pequenos espaços de Cuba, sai e diz que as pessoas têm que fazer uma Mas opção. isso tem uma dimensão espiritual, que é o papel, vamos lembrar, ele é Papa, ele não é um líder político, e esses pronunciamentos sobre a pobreza, o que ele é mesmo é contra a riqueza, isso a gente sabe, né? Ele não quer saber ele não entende a dimensão ética, moral, da importância do capitalismo, do valor dos contratos, dos acordos sociais. Isso um estudioso da igreja também, evidentemente, não muito simpático ao Papa. Não é que ele é contra o capitalismo, ele não conhece o capitalismo porque ele vem da Argentina. Ele onde é peronista, né? Não, e onde, como nós sabemos, nós temos uma versão bastante deturpada. Mas quando o Papa fala sobre a pobreza, ele está acrescentando uma dimensão espiritual. Ele não está valorizando o fato de que as pessoas não têm o que comer. Isso, acho que nem esse Papa aí seria capaz de fazer isso, né? Bom, muito bem. Obrigado, Vilma. Obrigado, Duda. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.